Olá, bom dia a você internauta, você que já está conosco aqui nessa reunião online, nessa live em que a gente vai falar a respeito das restrições do comércio e também da reunião que nós tivemos ontem no final do dia com membros da prefeitura e falar também a respeito de algumas soluções para as questões trabalhistas e algumas orientações que nós vamos passar para os senhores. Naturalmente que esse vídeo vai ficar em redes sociais, a gente espera que mais empresários, que mais pessoas possam assistir. E se tiver alguma dúvida, naturalmente que nós estaremos aqui à disposição pelo Face, pelas redes sociais de uma forma geral, pelo WhatsApp e também por telefone e e-mail aqui do sindicato. A primeira questão que eu preciso comentar aqui como presidente de uma instituição é a situação caótica que nós voltamos pior do que no ano passado, em que essa piora se dá em razão da ausência de leitos em hospitais públicos e privados. Essa é uma situação que a gente já viveu ano passado, mas neste ano aqui tem uma particularidade que eu pessoalmente estou vivendo, que eu não vivi o ano passado, que é ver pessoas próximas a mim, que ficou doente e que passou por momentos difíceis e que eu tive a oportunidade de conversar com algumas delas. E aí conversei com gente que viveu a doença, que quase foi, que quase morreu e sobreviveu, e eu pude ouvir alguns relatos. Então eu não ouvi relato de rede social, não ouvi relato de políticos, não ouvi relato de pessoas que têm conduta ideológica de atacar este ou aquele político. Eu ouvi relato de pessoas que viveram esse problema. E eu quero dizer que nessa situação há dois lados que têm razão. Aquele que defende total isolamento, preservação da vida e da saúde, principalmente aquele que já teve um membro na família, um amigo que partiu e que defende o isolamento, esse tem razão. E aquele que não defende isolamento, que defende o comércio aberto, que precisa trabalhar, também tem razão. Só que nesses dois lados é preciso a gente encontrar um equilíbrio. E o equilíbrio nesse momento é um só. Nem eu, nem você que está assistindo esse vídeo gostaria de pegar essa doença, gostaria de ficar entubado no hospital, ou, como está acontecendo agora, de precisar respirar em face dela e ir para o hospital e não ter vaga em UTI. Aí a gente só dá valor a essas coisas quando a gente vive na pele essa realidade. Quando a gente não vive, a gente pode ter opiniões divergentes, opiniões separadas. Também é fácil defender a simples abertura, discurso e tudo mais, quando eu estou isolado, escondido na minha casa, usando redes sociais para dizer, não, tem que abrir tudo, mas a pessoa não sai para se expor. O outro lado é verdadeiro, e ainda ontem na prefeitura, na reunião online, eu expliquei isso. O comércio não tem responsabilidade pelo avanço da pandemia. O empresário do comércio sabe, e recentemente a Corte Suprema do país decidiu que o contágio do empregado da Covid-19, e se ficar comprovado de que o nexo de causalidade foi o emprego, o empregador responde. Então o empregador, por uma questão pragmática, por uma questão de interesse financeiro e também por uma questão social, ele tem muito mais interesse de preservar a saúde dos seus empregados. Ah, mas esse é caso pontual. De forma geral, eu estou vivendo aqui todos os dias e eu vejo que a maioria do empresariado, maioria quase absoluta, se preocupa muito com isso por dois aspectos. Primeiro, que se o empregado ficar doente é um empregado a menos. E segundo, que naturalmente vai causar um dano social, não só para aquele empregado, como para os demais colegas do mesmo local de trabalho. Porque se um adquirir a doença, os demais entram numa paranoia e aí a tendência é que todo mundo não vá trabalhar. Então, no comércio, não é responsabilidade da Covid-19. A responsabilidade do avanço da Covid-19 são de pessoas irresponsáveis que estão tendo uma visão meramente política, ideológica, combatendo este ou aquele político, de liderança política que diz que não tem nada disso, que está tudo normal, só que liderança política que fala isso, se ficar doente, vai para o Albert Einstein e outros hospitais caríssimos, com médicos de todos os lados protegendo, que são esses políticos que estão por aí dizendo uma conduta negativa, né? Dizendo que nada disso, que é exagero e tudo mais,
Só que se ele ficar doente, ele tem todo o amparo e para ele vai ter UTI, vai ter médico e tudo mais. E para o povão que está aqui fora, seguindo uma linha equivocada de que tem que abrir tudo, não vai ter a assistência necessária. Então, a responsabilidade está nesses grupos que realizam festas e eventos, aglomerações. Esses grupos, são esses grupos que estão causando, fazendo com que essa pandemia aumente mais ainda, porque essas pessoas não estão tomando os devidos cuidados. E não é o comércio. Mas, infelizmente, todos nós temos que pagar por ação negativa de alguns, todos nós temos que sofrer as consequências. Então, o decreto estadual entrou com a validade até o dia 19, né? Porque o princípio do governo aí é o princípio de que quanto menos gente aglomerada e tudo mais, e menos pessoas transitando para lá e para cá, que a tendência é que essa curva comece a melhorar e que haja mais leitos vazios. Enquanto isso não ocorrer, já tem cidades por aí que já passou de 100%. E aí eles explicam o que é passar de 100%, que eles acabam tendo que criar ali de forma precária uma UTI, além daquelas UTIs com toda a sua tecnologia, eles têm que criar algum mecanismo para dar vida, para garantir a vida para essas pessoas que estão em casos graves. Então ninguém quer isso aqui. Então a gente espera que nesse prazo de 14 dias que a gente possa voltar numa conduta, ou melhor dizendo, em números favoráveis de leitos à disposição. Enquanto isso, infelizmente, nós teremos que seguir as regras impostas por lei. E nós temos que cumprir a lei. E sabemos da dificuldade, sabemos do comércio fechado, o quão isso é ruim para trabalhadores e empresários. Sabemos disso. Só que eu não vou ser leviano aqui de pregar o descumprimento à lei ou de sair por aí dizendo que essa doença é balela, que isso é conversa fiada. É fácil eu dizer isso quando eu não fiquei doente e quando eu não conheço ninguém ou quando eu não tenho membros da minha família que não estão no hospital entre a vida e a morte. Aí seria fácil eu fazer esse discurso. Então eu não posso ser leviano aqui nesse ponto. O que nós precisamos, e para você que está nos assistindo, é pedir, vamos fazer o esforço para esses 19 dias. Desculpa, para esses 14 dias. Precisamos de um esforço conjunto para que a gente possa ir voltando ao normal após esse prazo. Se a gente não cumprir isto, a tendência é que a gente não fique só 14 dias. Porque se começar a faltar leite, como já está acontecendo, aí vão ser dias e mais dias, e os senhores lembram o que aconteceu no ano passado, em que ali no começo de março, não, é 15 dias, e os senhores lembram o que aconteceu. Ficamos 4, 5 meses, porque no começo era só uma semana, era só 15 dias, e foi muito mais tempo do que a gente imaginou. Este ano aqui, se a gente não seguir as regras com mais cautela, a tendência é que se continuar do jeito que está, muitas pessoas sendo internadas, falta de leite e tudo mais, é que isso entre mês afora. Aí a situação piora muito, muito mesmo. Então a gente pede a compreensão e o apoio de você para fazer um esforço tremendo neste momento em que nós estamos vivendo e respeitar realmente os 14 dias para que a gente possa colaborar. E denunciar. Tem gente fazendo festa? Aglomerações? Denuncie. Ligue 190. Ontem na prefeitura, na reunião que a gente teve online com os secretários, foi explicado que o governo do estado colocou à disposição a Polícia Militar e a Polícia Civil para dar apoio, porque a fiscalização é de competência do município. Então a Polícia Militar e a Polícia Civil vai dar apoio à prefeitura, aos fiscais da prefeitura e fiscais da vigilância sanitária. Foi essa conversa, um dos itens que foi tratado lá ontem na reunião com membros da prefeitura. Então as polícias vão agir em conjunto a partir da 0 hora de sábado e até o dia 19. Então é importante que a gente possa ter essa observação. A prefeitura vai agir com muita firmeza, inclusive com a possibilidade de cassação da licença de funcionamento do estabelecimento. A novidade que tem aqui é que essa modalidade volta ao início do ano passado, ao decreto principal da pandemia. Ou seja, o delivery, a retirada de mercadoria e a entrega é permitido. Então esse é um fato. Porém, é importante orientar você, comerciante, cuidado com meia porta aberta. Se a fiscalização passar e pegar você com meia porta aberta, você poderá ter problemas. Então, retirada e entrega de mercadoria, pode. Vendeu o produto, levanta a porta, entrega, a pessoa vai embora. Fez alguma venda online?
A pessoa pode ir lá até o teu estabelecimento e retirar a mercadoria? Pode. Pode ter 4, 5 pessoas em fila lá fora? Não. Então, se porventura tiver algum mecanismo, eu sei que não é fácil. É diferente de você ter uma loja aberta. Falar em delivery para pizzaria ou para padaria é fácil. Agora, falar em delivery para uma loja de roupa ou calçado, eu sei que é difícil. Mas vai que, de repente, você encontra uma saída desse tipo, nem que seja minoritária, para não ficar sem vender nada. Né? Então, você vende, a pessoa vai lá, retira, pode ser por hora marcada, de preferência, ou então você lá fora entrega e fecha a porta. Então, quanto a isso, a prefeitura disse que pode fazer sim. Evitar gente na porta, aglomerações, isso sim. E evitar ficar aberto, pelo menos por esse prazo aí, dado de 2 semanas. O outro detalhe importante é que, se houver atividade interna na empresa, não está impedido do empregado trabalhar. De porta fechada, o empregado pode trabalhar? Pode. Em qualquer segmento? Sim. Internamente, está com a porta fechada, o empregado pode trabalhar internamente lá. Isso já entra numa questão de relação trabalhista, em que se a empresa tiver como ficar com seus empregados internamente trabalhando, ela pode fazer isso. A legislação estadual ela não tem competência, ela não atinge a relação de trabalho. A relação de trabalho ela é normatizada por lei federal. Então, nem Estado e nem município pode legislar sobre matéria trabalhista. Portanto, é perfeitamente aceitável, é perfeitamente legal ter os empregados internamente trabalhando na sua empresa. Não há impedimento nenhum com relação a isso. Tá certo? Nós estamos aqui já em conversa com o Sindicato dos Empregados, que é um dos assuntos que as empresas estão ligando aqui no Sindicato Patronal, e perguntando como fica os meus empregados, né? Pode ser que seja 14 dias, se ficar mais tempo. Nós estamos em conversa com o Sindicato dos Empregados para que a gente possa fazer um aditamento à convenção coletiva, propondo algumas soluções para as empresas, principalmente para aquelas que dizem para mim, olha, não tenho mais como demitir. Se eu demitir, eu vou perder os excelentes trabalhadores que eu qualifiquei, que eu treinei e preparei. Todavia, se eu, empresa, não tiver alguma solução que me ajude nisso, a tendência é que eu tenha que demitir mesmo. Então, para evitar mais desemprego, do jeito que já está, nós, como entidade patronal e a entidade dos trabalhadores, temos um dever social, não um dever legal, é um dever social de encontrar fórmulas e soluções provisórias para que as empresas possam não ter o seu custo aumentado ainda mais, porque não está vendendo, não é? Mas que também a gente evite que ela mande o empregado embora. Então, o aditamento, que eu estou conversando com os sindicatos dos empregados, tanto pode ser por convenção coletiva, como pode ser por acordo individual. Então, vou dar aqui algumas orientações para você, trabalhador, e para você, empresa do segmento do comércio. E que, naturalmente, isso serve para qualquer outro segmento que estamos aí nessa live. Vamos lá. Primeira solução, licença remunerada, para ser descontada em férias. Então, o empregado você pode colocar de licença remunerada agora, por 14 dias, e quando chegar as férias dele, se essa situação daqui a 14 dias resolver e tudo voltar ao normal, quando chegar o direito das férias do empregado, você abate os 14 dias. E ele vai receber 16 dias. E o terço é sobre 30. Então, o terço nunca muda, ele será sempre sobre os 30 dias. Ah, mas se isso não resolver, eu posso colocar o meu empregado de licença remunerada por 30? Sim. E o que é férias? Férias nada mais é do que eu ficar em casa ganhando meu salário. Né? A diferença nesse momento é que o terço eu não vou receber agora. Eu vou receber quando vencer o meu período aquisitivo, o meu direito de receber as férias. Então, o primeiro item é a licença remunerada. A segunda solução é um banco de horas. É claro que o banco de horas tem que ser um prazo mais elástico, um prazo mais longo, porque o empregado vai ficar negativo. Ele vai ficar em casa, ganhando seu salário, porém, ele vai ter que trabalhar mais no futuro. Esse a mais no futuro, em que dias pode ser? Para o segmento do comércio, isso está mais fácil, está mais simples, porque o comércio, na sua maioria, trabalha aos domingos, né? Principalmente loja de shopping. E, na maioria, inclusive loja de rua, trabalha nos feriados. Então, o feriado pode ser uma saída para que o empregado depois trabalhe no feriado ou no domingo para ele pagar aquelas horas, aqueles dias que ele ficou sem trabalhar. Essas duas modalidades são modalidades simples, que inclusive a licença remunerada, a meu ver, ela inclusive nem precisaria de acordo coletivo e nem de aditamento. É um acordo ali com o empregado para que ele possa ficar em casa, tá certo?
e ser abatido em férias. Ao extremo, vem agora a questão da redução salarial, né, que pode chegar de 25%, 30%, 40%, 50%. Isso negociado por acordo coletivo, essa não pode por acordo individual de jeito nenhum. Redução salarial é previsto na Carta Magna, na Constituição Federal, só mediante negociação coletiva, ou por acordo ou por convenção coletiva de trabalho. E, finalmente, a mais drástica, a mais dramática, é a suspensão do contrato de trabalho. Também mediante negociação coletiva com os sindicatos de empregados. É impossível você, empregador, suspender o contrato de trabalho ou reduzir o salário sem negociação coletiva, sem acordo coletivo ou convenção coletiva, no nosso caso aqui, aditamento à convenção, que é o que nós estamos aqui em conversa com os sindicatos de empregados. As regras, tanto da redução como da suspensão do contrato de trabalho, serão negociadas com o sindicato, né? E nós aqui, como entidade patronal, estamos à disposição, porque inclusive temos modelos já prontos de convenções e acordos coletivos de trabalho para fornecer a você, empregador, em específico para aqueles que estão em dia aqui com a contribuição ao seu sindicato patronal, porque você também não vai admitir que a gente trabalha aqui intelectualmente, cria acordos coletivos, modelos que facilitam a tua vida do ponto de vista jurídico, e aí eu trato você que não contribui do mesmo jeito para aquela empresa que contribui. Então, as minutas que nós temos aqui, que eu estou trabalhando até pela minha formação nesse segmento trabalhista de direito coletivo do trabalho, elas são exclusivamente para empresas contribuintes à entidade. Se você precisar, nos procure aqui, que a gente tem à sua disposição para isso. Inclusive, mediamos as negociações com os sindicatos de empregados, que é o que já estamos fazendo desde a semana passada para cá. Tem uma discussão, eu ouvi agora recentemente, que parece que o benefício social vai voltar, né? Se voltar, que é aquele modelo do ano passado, em que houve a suspensão do contrato de trabalho e o governo bancou uma parte para o empregado, inclusive no caso da suspensão, não é? Se isso voltar, naturalmente, que no acordo coletivo a gente já menciona que na volta desse benefício, a empresa poderá dar entrada junto ao governo federal para que o empregado possa receber este benefício. Essas são as dicas importantes para você. Quero deixar claro que a gente aqui, como entidade patronal, nós temos 2 estúdios de geração de conteúdo, estúdios profissionais e uma agência de publicidade, que está aqui à disposição de você. Caso você queira divulgar o teu produto, divulgar o teu delivery, a gente vai divulgar aqui nas próximas horas uma campanha para ajudar você, comerciante, que tem aí essa possibilidade da venda online e que quer divulgar o seu produto. A gente vai ceder o espaço aqui, naturalmente, que você não vai poder entrar. A nossa modalidade aqui é que você deixa a mercadoria e a gente divulga aqui para você nos estúdios, divulga as tuas redes sociais, o teu WhatsApp. A gente vai estar te ajudando nesse sentido. Você também pode fazer um pequeno vídeo com o seu celular, de até no máximo, até 30 segundos. Manda o vídeo para cá, com o teu contato, com o teu produto, com a tua promoção, que a gente também vai editar esse vídeo, arrumar ele para você, divulgar em nossas redes sociais e mandar para você também divulgar em suas redes. A gente está aqui para te ajudar, para contribuir, tá certo? Essa é a nossa mensagem de hoje. A gente se coloca à disposição e assim que eu tiver novidade no avanço da negociação com os sindicatos de empregados, eu comunico a você, tá bom? Mas de qualquer forma, enquanto isso está acontecendo, nós estamos aqui prontos para atender você, empresário, para que possamos negociar os acordos individuais, ou seja, acordo por empresa. Procure aqui o patronal, que a gente vai te ajudar nesta formatação e nesta negociação. E a gente volta a qualquer momento com mais informações a respeito. A Prefeitura vai publicar o decreto dela daqui a pouco, nas próximas horas, foi o que foi dito ontem, e assim que sair esse decreto municipal, algumas novidades que tiver, a gente volta a conversar com você, vamos mandar um ofício para as empresas esclarecendo sobre isso e pedir a você, nos ajude. Precisamos fazer um sacrifício além do que está sendo feito por esses 14 dias. Mantenha o seu estabelecimento fechado e denuncie no seu bairro, na sua rua, quem estiver fazendo festas e aglomerações. A gente tem que ter consciência de que a gravidade do problema não está causando só mortes, que é o mais grave de tudo, porque morreu, acabou tudo. Mas, para aquelas pessoas que não estão acreditando nisso, acham que somente a questão econômica resolve, sim, seria o ideal se a gente não tivesse na outra ponta pessoas perdendo a vida. Então, a vida nesse momento é o que mais vale. E até lá, a gente espera que em 14 dias, com sacrifício mais forte, a gente consiga voltar a uma provável normalidade. Obrigado, forte abraço.
Quantos estavam ao vivo? 22? Tá. Vamos dar uma impulsionada? Sim. Só precisa esperar um tempinho para o Facebook liberar. Tá. Eu ia falar com você para colocar esse ao vivo no LinkedIn, eu esqueci. No LinkedIn, pode?